Nona sessão ordinária, realizada no dia 15 de abril de 2024. Vereadores presentes: Irmão Biá, Bruno de Melo, Denise Almeida, Jojó Guerra, Dete Silva, Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo, Vladimir Labanca. Com coro regimental, declaro aberta a sessão e peço para a vereadora Denise Almeida fazer a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Bom dia a todos e a todas. Aqui no livro de João, capítulo 8, versículo 29, diz assim: E aquele que me enviou, ele está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quantos dizem amém? Leitura da minuta da 8ª reunião ordinária, realizada na Câmara Municipal de Olinda, no dia 9 de abril de 2024, sob a presidência em exercício do vereador Vladimir Labanca. Aos 10 horas e 30 minutos do dia 9 de abril de 2024, realizou, no plenário da Câmara Municipal de Olinda, a 8ª reunião ordinária sob a presidência em exercício do vereador Vladimir Labanca. O presidente promoveu a abertura da reunião ordinária. O segundo secretário vereador Tony Magalhães procedeu à verificação da presença dos vereadores presentes: Tostão de Olinda, Jesuíno Araújo, Jojó Guerra, Dete Silva, Biai, Tony, Vinícius Castelo, Labanca. Observado o número regimental, o presidente pôde proceder com a instalação da sessão. O vereador Jojó Guerra prosseguiu com a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, livro de Salmos, capítulo 142, 142. O secretário-geral realizou a leitura da minuta da 7ª reunião ordinária, realizada no dia 2 de abril de 2024. Em discussão, a ata da 7ª reunião ordinária. Não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovada a ata da 7ª reunião ordinária. Em seguida, o secretário-geral realizou a leitura da minuta da primeira reunião ordinária, realizada no dia 2 de abril de 2024. Em discussão, a ata da primeira reunião extraordinária. Não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve quem quisesse. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovada a ata da primeira reunião extraordinária. O secretário-geral prosseguiu com a leitura do expediente. Encerrada a leitura do expediente, o presidente declarou aberto o livro de oradores. Primeiro orador, o vereador Tony Magalhães, discursou e concedeu a parte aos vereadores, a vereadora Dete Silva e vereador Vinícius Castelo. Seguido com o livro de oradores, o vereadora Dete Silva discursou e concedeu a parte ao vereador Jesuíno Araújo. Seguindo o livro de oradores, o vereador Vladimir Labanca e Jojó Guerra. Seguindo com o livro de oradores, o vereador Vinícius Castelo discursou e concedeu a parte ao vereador Jojó Guerra e Misael Prestanista. Seguindo com o livro de oradores, o vereador Jesuíno Araújo discursou e concedeu a parte à vereadora Dete Silva. Encerrando o livro de oradores, o presidente convocou o segundo secretário para fazer a verificação dos vereadores presentes. Presente: Tostão de Olinda, Irmão Biá, Denise Almeida, Everaldo Silva, Felipe Nascimento, Misael Prestanista, Jesuíno Araújo, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, Dete Silva, Severino Barbosa Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo, vereador Vladimir Labanca. Ausência justificada de Bruno de Melo, que saiu durante a sessão plenária, e Ricardo Souza e Saulo Holanda. O presidente convocou o secretário-geral para iniciar a ordem do dia. Projetos em redação final. Projeto
de Lei 157/2023, autor vereador Jesuíno, emenda. Fica instituída no município de Olinda a campanha de conscientização sobre esporotricose felina, com o objetivo de promover ações educativas para informar a população sobre a prevenção, identificação de sintomas e tratamentos de doenças. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Tony Magalhães, Felipe Nascimento e Severino Barbosa Biai. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovada a redação final do projeto de lei 157/2023. Do vereador Jesuíno Araújo. Projeto em discussão, a emenda supressiva ao projeto de lei 05/2023, autor da Comissão Justiça e Legislação, emenda. Suprime o artigo 5 do projeto de lei. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovada a ata. Aprovado o projeto, a emenda supressiva ao projeto de lei 05/2023, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei agora em discussão é 05/2023, autor vereador Jesuíno Araújo. Emenda. Reconhece o cordão de girassol como um instrumento auxiliar de orientação para identificação de pessoas com deficiências ocultas para fins de atendimento prioritário e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Tony Magalhães, Felipe Nascimento, Severino Barbosa Biai. Parecer favorável da Comissão de Defesa e Proteção de Direitos Humanos, Bruno de Melo, Flávio Nascimento, Vinícius Castelo. Em discussão, os vereadores Jesuíno Araújo e Vladimir Labanca quiseram discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovado o projeto de lei 05/2023 com a emenda de autoria do vereador Jesuíno Araújo. Seguido com a ordem do dia, projeto de lei 22/2024, autor Poder Executivo. Emenda. Dispõe sobre procedimento para a instalação de licenciamento de infraestrutura de suporte para estações transmissoras de radiocomunicação, ETRs, autorizadas ou homologadas pela Agência Nacional da Telecomunicação, Anatel, no município de Olinda, destinado à operação de serviços de telecomunicações, nos termos da legislação federal vigente e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereadores Felipe Nascimento, Severino Barbosa Biai e Tony Magalhães. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Assuntos Tributários, Everaldo Silva, Felipe Nascimento, Severino Barbosa Biai. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovado o projeto de lei 22/2024, de autoria do Poder Executivo. Seguido com a ordem do dia. Projeto de lei 23/2024, de autoria do Executivo. Dispõe sobre o Olinda Digital e os sistemas, mecanismos e medidas de incentivos à inovação, às atividades tecnológicas, científicas, ao empreendedorismo inovador e à economia sustentável, circular e criativa, com vista ao desenvolvimento econômico, social e sustentável do município de Olinda e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereadores Felipe Nascimento, Severino Barbosa Biai e Tony Magalhães. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Assuntos Tributários, Everaldo Silva, Felipe Nascimento, Severino Barbosa Biai. Em discussão, o vereador Vladimir Labanca quis discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovado o projeto de lei 22/2024, de autoria do Poder Executivo. Encerrada a ordem do dia, o presidente encerrou a sessão ordinária, convocando a próxima para o dia 15 de abril, no horário regimental. Ao final desta sessão, foi constatada, em consonância com o livro de presença de vereadores, a presença dos seguintes vereadores:
Tostão de Olinda, Irmão Biá, Denise Almeida, Everaldo Silva, Felipe Nascimento, Misael Prestanista, Jesuíno Araújo, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, Dete Silva, Severino Barbosa Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo e Vladimir Labanca. A ausência justificada dos vereadores Bruno de Melo, Ricardo Souza e Saulo Holanda. O horário de encerramento da sessão foi às 12 horas e 55 minutos. Coloque em discussão a ata da 8ª reunião ordinária. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontra. Aprovada a ata da 7ª reunião ordinária. Da 8ª reunião ordinária. Encerrado o expediente. Tem expediente? Ah, expediente. Quer ler, Joró? Vini, pode ler a ata? Ou ata não, o expediente. Peço ao vereador Vinícius Castelo para secretariar aqui os trabalhos. Bom dia a todos e a todos. Vamos ler aqui o expediente da nova sessão ordinária, dia 15 de abril de 2024. Projeto de Decreto Legislativo número 006-2024. Autoria, vereador Ricardo Souza. Concede de cidadão de Olinda ao senhor José Gomes dos Reis Júnior. Ofícios. Ofícios número 23-2024. Rosângela Ferreira, diretora administrativa. Encaminha os seguintes decretos do Executivo abaixo discriminados. Decreto número 07. Abre orçamento fiscal e da Seguridade Social do município de Olinda relativo ao exercício 2024, crédito adicional suplementar no valor de R$ 897.771,71 centavos. Em favor do Fundo Municipal de Educação de Olinda, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia da Secretaria de Gestão Urbana. Número 28. Abre orçamento fiscal e da Secretaria de Seguridade Social do município de Olinda relativo ao exercício 2024. Crédito adicional suplementar no valor de R$ 305 mil em favor do Fundo Municipal de Assistência Social e da Secretaria de Comunicação. Decreto número 32, 2024. Abre orçamento fiscal do município de Olinda relativo ao exercício de 2024. Crédito adicional suplementar no valor de R$ 10.404.666. Em favor da Secretaria de Obras, Secretaria de Gestão Urbana e Secretaria de Esportes e Juventude. Decreto número 33, institui o Comitê Municipal de Segurança e Informação, CMSI. Decreto número 34, dispõe sobre a criação de Escola do Ensino Fundamental Arcebispo Dom João Costa. Decreto número 35, define o quantitativo de guardas civis municipais que poderão perceber a gratificação especial de atividade de transporte, conforme o artigo 2º da Lei Municipal 5.557 de 2007, com a redação que lhe foi dada pela Lei Municipal 5.682 de 2009. Decreto número 36, abre o orçamento fiscal do município de Olinda relativo ao exercício 2024, crédito adicional suplementar no valor de R$ 442 mil em favor da Secretaria de Obras. Ofício número 24, Segov, Rosângela Ferreira, diretora administrativa. Encaminha a seguinte lei do Executivo abaixo discriminada. Fixa a mais nova matriz remuneratória do Magistério Municipal com observância da portaria número 261/2004 do Ministério da Educação, promovendo reajuste de 3,62%. Ofício número 26/2024, Rosângela Ferreira, diretora administrativa. Encaminha os seguintes decretos do Executivo abaixo discriminados. Decreto número 22 de 2024. Abre o orçamento fiscal de Seguridade Social do município de Olinda relativo a exercício 2024. Crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.034.640 em favor da Secretaria da Fazenda, do Fundo Municipal de Educação de Olinda, da Secretaria de Gestão Urbana e do Fundo de Transporte e Trânsito.
Decreto número 37, dispõe sobre a criação da Escola Nossa Senhora do Carmo. Decreto número 41, abre o orçamento fiscal do município de Olinda relativo ao exercício 2024, crédito adicional suplementar no valor de 207 mil em favor da Secretaria de Obras. Ofício número 01/2024-5, Conselho Interreligioso da Cidade de Olinda. Assunto, anteprojeto que torna as religiões de matriz africana e afrodescendentes com patrimônio cultural, material e material da cidade de Olinda. Ofício número 787, Ana Cláudia Calu, secretária de Saúde. Resposta ao ofício 58/2023 do autor vereador Vinícius Castelo. Ofício número 4111/2024, Alep, deputado pastor Cleiton Collins, segundo secretário. Atendimento à indicação número 5.863/2024, segue apelo formulado em termos de proposta de proposição em anexo. Ofício número 4.607, Alep, deputado pastor Cleiton Collins, segundo secretário. Atendimento à indicação número 5.940/2024, segue apelo formulado em termos de proposição em anexo. Ofício número 4.911, deputado pastor Cleiton Collins, segundo secretário. Atendimento à indicação número 5.941/2024, segue apelo formulado em termos de proposição em anexo. Requerimentos. Requerimentos número 131. Vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada da segunda travessa Rosas de Lima do bairro de Sapucaia de Dentro. Requerimento número 132. Vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na rua Bismarques do bairro de Sapucaia de Fora. Número 133. Vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada da rua João Pessoa no bairro de Sapucaia de Fora. Requerimento número 134. Ricardo Souza, requer troca de lâmpada da rua Juscelino Kubitschek no bairro de Sapucaia de Fora. Vereador Ricardo Souza, número 135, requer troca de lâmpada da rua Tenente Tota, no bairro de Sapucaia de Fora. Requerimento número 136, Ricardo Souza, requer troca de lâmpada de colocação de braço de poste na rua Manacá, do bairro de Sapucaia de Fora. Requerimento número 137, vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada da segunda travessa de rua Rosa de Lima, do bairro de Sapucaia de Dentro. Requerimento número 138, requer troca de lâmpada da rua João Pessoa, em frente ao número 155, no bairro de Sapucaia de Dentro, de Fora. Requerimento número 139, vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na rua João Pessoa, na esquina com a rua Bismarques, no bairro Sapucaia de Fora. Requerimento 140, Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na rua Juscelino Kubitschek, no bairro Sapucaia de Fora. Vereador Ricardo Souza, requerimento 141, requer troca de lâmpada na rua Bismarques, bairro de Sapucaia de Fora. Vereador Ricardo Souza, número 142, requer troca de lâmpada na rua 37, na quarta etapa de Rio Doce. Requerimento 143, vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na rua 38, na quarta etapa de Rio Doce. Requerimento 144, Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na rua 39, na quarta etapa de Rio Doce. Vereador Ricardo Souza, 145, requer troca de lâmpada na rua 40, na quarta etapa de Rio Doce. Vereador Ricardo Souza, 146, requerimento, requer troca de lâmpada na rua 41, na quarta etapa de Rio Doce. Vereador Ricardo Souza, 147, requer troca de lâmpada na rua 42, na quarta etapa de Rio Doce. 148, vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na rua 43, na quarta etapa de Rio Doce. Requerimento 149, vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na rua 44, na quarta etapa de Rio Doce. Requerimento 150, vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na rua 45, na quarta etapa de Rio Doce. Requerimento 151, vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na rua 46, na quarta etapa de Rio Doce. Requerimento número 152, vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na rua 47, na quarta etapa de Rio Doce. Requerimento 157, vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na rua 48A, na quarta etapa de Rio Doce. Requerimento 154, vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na rua 48, na quarta etapa de Rio Doce. Requerimento 155, vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na rua 49, na quarta etapa de Rio Doce. Requerimento 156, vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na rua 52, na quarta etapa de Rio Doce. Requerimento 157, vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na rua 55, na quarta etapa de Rio Doce. Requerimento 158, vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na rua 56, na quarta etapa de Rio Doce. Requerimento 159, Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na rua 57, na quarta etapa de Rio Doce. Requerimento 160, requer troca de lâmpada na rua 58, na quarta etapa de Rio Doce.
Requerimento 161, vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada, Rua 60, na quarta etapa de Rio Doce. Requerimento 162, vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na Rua 61, na quarta etapa de Rio Doce. Requerimento 163, vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na Rua 62, na quarta etapa de Rio Doce. Requerimento 164, do vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na Rua 63, na quarta etapa de Rio Doce. Vereador Ricardo Souza, 165, requerimento, requer troca de lâmpada na Rua 64, na quarta etapa de Rio Doce. Requerimento 166, vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na Rua 65, na quarta etapa de Rio Doce. Requerimento 167, vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na Rua 67, na quarta etapa de Rio Doce. Requerimento número 168, vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na Rua 68, na quarta etapa de Rio Doce. Requerimento 169, vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na Rua 69, na quarta etapa de Rio Doce. Requerimento 170, vereador Ricardo Souza, requer troca de lâmpada na Rua 70, na quarta etapa de Rio Doce. Requerimento número 171, vereador Jorge Guerra, requer capinação e iluminação na Rua Engenheiro Fernandes Dias. Requerimento número 172, vereador Jorge Guerra, requer requalificação na escadaria Travessa Raimundo da Conceição, Alto do Cajueiro, Águas Compridas. Requerimento número 173, vereador Jorge Guerra, requer requalificação na ponte que liga a Rua Bogotá à Rua Beira Rio, em Sapucaia. Requerimento número 174, Jorge Guerra, requer capinação e iluminação no residencial Sapucaia. Requerimento número 175, Jorge Guerra, requer retirada imediata dos entulhos deixados pela empresa responsável pela geomanta da Travessa das Bermudas em Águas Compridas. Requerimento número 176, Jorge Guerra, requer detetização de emergência do cemitério público de Águas Compridas. Requerimento número 177, vereador Jorge Guerra, requer pedido de informação sobre a Operação Inverno e o início da microdrenagem na Rua da Olha e da Bica, em Sapucaia de Dentro. Requerimento número 178, vereadora Dete Silva, requer pedido de informação sobre o apoio a pacientes portadores de doenças raras. Requerimento número 179, vereadora Dete Silva, requer coleta de lixo acumulado na Avenida Luiz Gomes, no bairro do Amaro Branco. Esse é o expediente, senhor presidente. Finalizo aqui a leitura. Encerrado o expediente. Encerrado o expediente, vamos para o livro de oradores. Primeiro orador, vereador Jorge Guerra. Ok, obrigado. Bom dia a todos, a todas. Quero aqui agradecer a Deus mais uma vez, mais uma semana de trabalho, de representatividade. Aproveitando esse momento, né? E eu vou colaborar com o pedido do secretário da Câmara, né? De Ricardo Souza, sobre a iluminação de Olinda. Eu ia até falar nesse assunto. Isso é prova que o trabalho que Jorge Guerra e o gabinete vem fazendo, Labanca, direcionado justamente sobre a iluminação, está aí o relato, que eu acho que agora a iluminação que Jorge Guerra vem solicitando, Dete Silva e os demais companheiros de oposição, acho que agora vai ser atendido, porque a quantidade de requerimento foi feita aí na região que a gente mapeou sobre a iluminação, ela agora sai, viu, Dete? Eu acho que agora sai. Porque a gente mapeou 350 postes apagados dessa gestão que prometeu que ia botar LED, e até hoje não chegou LED, nem lâmpada branca, nem amarela. E tem 56 ruas apagadas aí. E a gente fez esse projeto
e até agora não começaram a fazer essa iluminação. E a gente sabe que todos nós pagamos a nossa taxa de iluminação. Não precisa nem o vereador estar se pronunciando, requerendo, fazendo ofício à secretaria, porque o dinheiro que entra sobre a iluminação de Olinda é muito grande. Teria condições, sim, da Secretaria de Iluminação mapear toda a cidade de Olinda com seus fiscais, fazendo o papel devido, mas infelizmente... Mas eu quero agradecer ao secretário da Casa, ao Ricardo Souza, que vai nos ajudar com essa iluminação, porque a quantidade de pedidos que ele está fazendo aí, eu acho que realmente comprova, Deto, que eu e você e os demais vêm solicitando e a gente não está sendo atendido. Gente, eu quero falar sobre um assunto muito importante e direcionado justamente para a região, ok? Para a nossa região, que a gente temos um clima tropical, Brasil, Pernambuco, né, a cidade de Olinda no todo, muito sol, muita chuva, e a gente vê aí o que está acontecendo em vários estados com condições financeiras, né, e alguns municípios ricos, e vem sofrendo com a dengue. E até agora a gente não viu, Dete, Labanca, Vinícius, a gente não viu nenhuma ação da Prefeitura da cidade de Olinda a respeito de alguma ação nos bairros, nas comunidades, nas periferias, sobre o mosquito, né, Aedes aegypti, né? E a gente sabe que é preciso ter esse trabalho de prevenção e a gente ainda não viu nenhuma ação sobre esse mosquito, o qual vem contrariando toda a saúde do país. Milhares de pessoas, né, centenas de pessoas já foram mortas, e a gente sabe que é preciso sim fazer um trabalho de prevenção, e até agora a gente não viu nenhuma ação sobre isso. E eu quero ressaltar aqui que a gente fez um ofício e um requerimento à Secretaria de Serviços Públicos, SGU, e eu tive até lá na sala conversando com o secretário Odin Neves, o qual me deu uma boa atenção, e eu levei esse projeto falando para ele que a respeito desse mosquito da dengue aqui na nossa cidade, para a gente fazer um trabalho de prevenção, né, que as pessoas não venham sofrer, ter uma ação em conjunta com a Secretaria de Obras, a Secretaria de Defesa Civil e a própria CGU, com a empresa local, de mapear os bairros e fazer justamente uma limpeza nas casas sobre materiais descartáveis, materiais, fugiu a palavra aqui, mas vou me lembrar. Não é reciclável. A gente tem uma dificuldade aqui na cidade de Olinda sobre os entulhos. E a gente precisa realmente encontrar alguma forma de ajudar essas pessoas a descartar esse material como cama, sofá, geladeira, televisão, armários, né? E a gente precisaria de um trabalho desse de ordem, justamente para ajudar essas pessoas para limpar seus quintais. Era uma forma de ajudar nesse projeto sobre a dengue aqui no município. E a gente sabe que está tendo um novo projeto aqui na cidade a respeito de operação arrumando a casa. Só que essa operação arrumando a casa, a gente está vendo que está sendo feito só nas avenidas principais. É importante, mas as transversais também são importantes. E a gente sabe que justamente nas transversais, como a nossa cidade é uma cidade problemática, com muitos morros, né, e vielas, a gente precisaria também que essa ação arrumando a casa, ela entrasse justamente nesses lugares onde tem os pontos críticos, para justamente onde tem esse descarte de materiais que as pessoas não têm onde jogar fora. E a gente precisaria que tivesse esse entendimento da secretaria de entrar justamente nos bairros, nos subúrbios, nas periferias. Nos bairros e nas periferias. E a gente gostaria que fosse levado em conta essa nossa atitude, essa ideia que a gente levamos lá para o secretário, de a gente ter essa resposta. A outra fala nossa é sobre o reforço, né, da Operação Inverno, que a gente ainda não viu como começar na nossa cidade. Essa Operação Inverno ela é muito importante.
que foi falado que a Prefeitura de Olinda teria começado a drenagem da cidade, tanto a macro quanto a micro. E a gente não viu, em nenhum momento ainda, um trabalho contínuo de começo, meio e fim. Estão fazendo um paliativo, onde está aquela necessidade maior, aí eles estão indo lá e tá dando um parecer que está fazendo, mas não está. Então é preciso sim ter essa operação inverno na macro da cidade e na micro. Por isso que a gente aqui agora há pouco foi lido o nosso requerimento, que a gente tivemos lá em Sapucaí de dentro, na Olha, no Barreirão, no canal da Rua da Mata, e em nenhum momento apareceu alguma drenagem da micro. E vem falando sempre aqui essa casa, o prefeito da cidade, que já começou essa operação inverno e até agora realmente não começou. A gente está pontuando isso aqui, nessa casa, e que possa ser atendido nossos pedidos e nossas solicitações. A gente tem visto também nas redes sociais, sobre as escolas municipais, as mães reivindicando, né, pedindo melhorias na estrutura das escolas, nos assuntos aos alunos da sala, que a gente sabe que tem muita dificuldade, com poucos professores, com poucos funcionários, para dar melhoria nas escolas, e a gente sabe que tem essa dificuldade, e a gente também está pontuando, a gente vai estar sim fiscalizando sobre isso. O que me traz também, gente, a falar agora é um caso muito sério, um assunto muito sério. Que Deu uma parte obrigado. solicitar. Vou dar a parte aqui a Tônio Magalhães. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiro, agradecer a parte da Vossa Excelência e falar a respeito da prevenção das chuvas, né? Desde o nosso início, do nosso mandato, a gente vem com a preocupação nessa questão das barreiras e nada foi visto aqui dentro da cidade de Olinda. Fiz vários questionamentos a respeito dos 50 milhões que eram destinados para barreiras e encostas em nossa cidade. E com isso a gente não vê nenhum avanço. Eu fiz um pedido de informação à secretaria a respeito dessa situação. Quero saber quantos muros de arrimos foram feitos, quantas geomantas foram colocadas, ou só colocaram um plásticozinho que só dura 15 dias. Isso aí não é admissível numa cidade como Olinda, a gente se passar por uma situação dessa. Então, a gente vai fazer esse pedido de informação e tem essa preocupação nessa questão das chuvas na nossa cidade. Eu tive uma reunião com o pessoal da Defesa Civil aqui da cidade e minha preocupação, né, com o clima na nossa cidade, no país no todo, um calor muito grande. Isso é um sinal que vem muita chuva pesada. E eu fui ironizado, Jojo. Fui ironizado que os engenheiros, os cientistas que a turma coloca nas secretarias, disse, não, rapaz, a gente já falou até com São Pedro, não vai chover não. A turma está contando que não vem acontecer, sempre acontece todos os anos. Então é uma falta de atenção com a cidade de Olinda e a gente está atento com isso. Por isso, a minha preocupação de até me filiar no PSB. O que eu quero trazer para aqui, para essa cidade, é um modo de gestão PSB de administrar cidades. A gente vê aí o prefeito de Recife, João Campos, dando show de bola na administração do Recife, na nossa capital, e a gente sonha em trazer essa administração PSB para a nossa cidade. Mas eu agradeço a parte a Vossa Excelência. Aproveitando, Tônio Magalhães, incorporar toda a sua fala, esse assunto é isso que a gente sempre vem relutando, né, esse grupo de oposição, a minoria mesmo, mas a gente vem trabalhando incansavelmente, pedindo, solicitando, e a gente muitas vezes não é compreendido, que a gente está aqui justamente para representar as pessoas. Né? No seu caso, eu sei que vinha sofrendo com isso também, mas vamos unir as forças, vamos
realmente pedir compromisso e comprometimento para essas pessoas, porque a gente sabe que o inverno que tem aí, nosso clima é tropical, em vez de quando acontece chuva de repente, e essa chuva já vem mostrando que a cidade não está preparada para o inverno. E a gente quer contar com a sua ajuda também para a gente ser atendido como deveriam, ser respeitado aqui nessa casa. Gente, a outra fala minha é sobre o cemitério de Beberibe. Eu estive no cemitério de Beberibe mais uma vez, onde a gente vem lutando, relutando a oposição dos problemas que tem. Eu falo Beberibe porque eu moro próximo, mas eu sei que também essa problemática também acontece aqui em Guadalupe, quando a gente se unimos, tanto eu, Dete Silva, Vinícius Castelo, Jesuíno, Labanca e os demais vereadores solicitando também, de trazer melhorias, respeito e humanidade para essas pessoas. Gente, eu tive essa semana lá no cemitério de Beberibe e é impressionante a capacidade de administração, né, da Prefeitura da cidade de Olinda em prol de um cemitério. Eu venho lutando, relutando há 3 anos e 4 meses sobre um projeto ali para aquele cemitério e a gente vem trabalhando incansavelmente, vem solicitando, vem visitando o secretário. Na época que a gente estava na situação com o prefeito, a gente falamos com o prefeito e teria um projeto direcionado para lá e até hoje nenhum projeto chegou. Eu sei a limitação da gerência do cemitério, que ela precisa que a secretaria, o prefeito da cidade entenda que tem que dar condições a eles para trabalharem, mas infelizmente muitas vezes não tem nem o mínimo, nem o básico de bota, de luva ou de ferramentas para trabalhar no cemitério. Mas o que me traz mais uma vez no cemitério, que eu tive lá mais ou menos faz uns 20 dias ou mais, e eu fui questionado por uma ordinária de bairro que eu estava mentindo, que eu estava levantando falso, que era fake news, que o cemitério estava tudo ok, e falou abertamente, né, essa pessoa que faz parte aí do governo agora, candidata a vereador pela base do prefeito, que em 10 dias ia mostrar a diferença. Eu cheguei com 15, para ter que nos dizer que eu estava com pessimismo. Eu estou com o meu otimismo que essa prefeitura tenha respeito pelas pessoas, nossos amigos, e as pessoas, cidadãos de Olinda, estão sendo enterradas nesse cemitério com duas dores, a dor da perca e a dor quando chega lá, o descaso, a falta de respeito, de humanidade que está acontecendo no nosso cemitério com os cidadãos de Olinda, que pagam seus impostos e na hora de ir embora, nem para isso tem descanso. Então, é uma falta de compromisso, de comprometimento. E ao redor, gente, quero relatar aqui, eu estive na casa de dona Silene, ela incansavelmente, cheia de protocolo, Tony, cheia de protocolo, já conversou com o secretário Odin, de trazer melhoria. Houve um muro que caiu lá ao redor do cemitério, já faz mais de 3 anos, e eu acompanhei de perto, solicitando a reposição desse muro, e simplesmente botaram lá um zinco ao redor, e essa pessoa, dona Silene, além da saúde debilitada, passando por quimioterapia, mas tem que dividir o espaço, gente, com baratas que saem do túmulo. Veja que absurdo um negócio desse. Chega a dar um repúdio. Eu estive lá, acompanhei de perto e vi realmente as baratas que saem dos túmulos, que saem do cemitério, invadindo as casas, todas as casas, Dete, Vinícius, Tony e Labanca. Em todas as casas ao redor do cemitério Beberibe está tendo esse problema, que as baratas estão invadindo as casas. Porque onde tem barata, há escorpião. E a gente vê o descaso, pelo menos o básico, o mínimo, a detetização continuamente, e fechar também os túmulos, os buracos que tem. Eu fiz um vídeo lá no cemitério, e eu mostrei os buracos nos túmulos, as covas cedendo, né, aquela de chão, e os túmulos com suas brechas. Então, eu queria pedir encarecidamente ao prefeito da cidade de Olinda, ao secretário, pelo amor de Deus, ajude essas pessoas. Isso dá também problema de salubridade pública. Essas pessoas dividindo o mesmo espaço, com barato, com os insetos que saem dali, daquele cemitério. É uma falta de respeito, uma falta de humanidade. A gente vem solicitando incansavelmente, mas a gente não vai parar até que tenha realmente um projeto direcionado para as pessoas. E como nosso amigo Tony falou,
que a gente precisamos de uma nova gestão para essa cidade, de inovar a cidade, de melhorar a cidade, seja ela quem for, de oposição, de situação, mas a gente precisa melhorar, trazer, seja um prefeito ou uma prefeita, a gente vai estar aqui, os vereadores, de braços abertos, porque do jeito que está essa gestão não tem condições. Então eu vou passar aqui um minuto aqui para, terminando? Então, está me pedindo aqui, solicitando aqui um minuto para terminar. Então, fica aqui meu repúdio, minha indignação pela falta de respeito, de humanidade pelo cemitério de Beberibe e também de Guadalupe, porque a gente sabe que também essas pessoas aqui vêm sofrendo com isso. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador sou eu vou deixar por último, porque estou presidindo aqui. Próxima oradora, a vereadora Dete Silva. Bom dia a todos e a todas. Quarta-feira, eu estive lá no Ilha de Santana, na escola e creche Bartolomeu, que as mães me convocaram, me intimaram para eu poder fazer parte ali. Eu me senti muito honrada de estar ali com aquelas mães, porque eu conheço todas. E sei da necessidade de cada uma delas. Né? Muitas mães levam seus filhos para a escola porque não tem comida em casa. E lá na creche, o relato delas é que os filhos delas saem bem tratados, tomado banho, né? Cabelo escovado, penteado, alimentação. Né? O pessoal lá trata muito bem as crianças. Quero parabenizar a direção da escola, né? Parabenizar a Norma, que teve a coragem de fazer várias denúncias daquela escola. Né? Tem uma piscina, Alabanca, para as crianças, mas a piscina não é usada. Por quê? Fizeram a cotinha os funcionários para comprar a bomba, mas precisa de 6 carros-pipa. O prefeito mandou 1. E aquela escola é um convênio, que a prefeitura tem que pagar somente a água, a energia e fazer a manutenção. E deram 3 vagas ao pessoal da creche, que é a diretoria, administrativo e o vigilante. Inclusive, o vigilante pediu até demissão, porque faz meses que não recebe. E, na quarta-feira, um deles recebeu. E estava indo de bicicleta, porque nem vale transporte, nem ticket de refeição não tinha, não recebeu, nem tão pouco salário. E a creche teve que parar, porque não tem auxiliar para trabalhar junto com a professora. Inclusive, as mães foram na Secretaria da Educação conversar com a diretora e dizer que ia fazer um ato, e ela ficou desesperada. Mas mais desesperada está a mãe daquelas crianças, que quando diz que a escola não vai ter aula, eles não podem trabalhar, porque são mãe e pai. É preocupante de eu estar aqui novamente relatando essa situação. Né? Fiquei ciente que o nobre companheiro Vinícius Castelo, jesuíno, também estava nessa luta lá na secretaria, né? Mas eu estou desde quarta-feira nessa peleja, coloquei até na minha rede social. Fico feliz porque a gente da oposição está indo lá e representando a cidade de Olinda. Né? E fico triste quando a gente coloca aqui nessa casa audiência pública para tratar da pauta da educação, e é negada por essa casa. Né? Teve companheiros, eu não posso dizer que é companheiro, porque não é meu companheiro, né? Teve vereadores dessa casa que disse que eu estava equivocada, eu estava com surto, porque essa pauta da educação não precisa ser tratada, porque tem auxiliar nas escolas, tinha transporte, não tem nem dinheiro para pagar os funcionários, como é que tem transporte? Como é que tem vale alimentação? Não tem nada. Eu acho que quem está com surto não sou eu, não, é essa gestão, que está deixando de pagar o povo. Está tirando o direito das crianças estudar. É direito, é lei. E o que mais me chama a atenção, Vinícius, é que o gestor dessa cidade se diz professor e maltrata tanto a classe de professor e maltrata as crianças que querem aprender. Está tirando a oportunidade dessas crianças estar numa sala de aula. E quando essas crianças não
está na sala de aula, ela está na comunidade. Há risco de uma bala perdida, acontecer algo, a mãe deixa de trabalhar e essas crianças ficam sem oportunidade de direito de igualdade, de fazer parte de uma faculdade, de estudar melhor, de falar tantos S, como eu vejo muitos aqui falar, né? Aprender. Aí, muitas vezes questiona por que o povo da favela não sabe falar S. Por que tu tira a oportunidade dele estar na sala de aula aprendendo a fazer o que é de direito dele? Aprender, né? Vou lhe dar uma parte, Labanca. E eu quero que vocês, gente, que estão assistindo, vocês, mãe, que estão sofrendo, não só com a creche Bartolomeu, como com a creche ali da Asa Branca, da terceira etapa, a creche Dona Cabral, a escola 12 de março, a escola de Sapucaia, a de Peixinho, né? de Águas Compridas, Alto da Bondade, Alto Nova Olinda. Gente, se você andar, eu acho que essas pessoas que dizem que eu estou equivocada não andam na cidade não, de Olinda não. Se esconde, porque não tem coragem de dar a cara para bater. Né? Também não tem direito de cobrar, porque quando você assume alguns papel de vender o seu mandato, aí fica difícil, né? Porque quando você pega cargo comissionado e deixa de representar a população para dizer que está tudo certo, alguma coisa tem de errado. E eu fico feliz, Jojó, porque todos meus requerimentos que eu pedi aqui nessa casa, que algum nobre vereador disse que a cidade estava iluminada, comprovou hoje. Eu pedi até uma cópia. Sapucaia está no apagão, a Orla está no apagão, né? Rio Doce, da primeira à quinta etapa, está apagado. Então a vereadora Dete Silva não é mentirosa. Eu acho que alguém que está mentindo quando pega o microfone e tem a cara de pau de defender essa gestão que só faz maquiagem. Eu fico indignada com isso. Será que sou eu, Tony, que sou a louca que estou aqui, questionando pela saúde? Eu pedi lá a reforma da policlínica, desde que esse prefeito entrou a reforma lá da quarta etapa e não terminou, teve 3 recursos. Sabe o que é que está acontecendo agora, Tony? Coloca um ônibus lá para atender com um nobre vereador, que eu não vou dizer o nome por questão de ética, né? E quero parabenizar ele, mas dizer que isso não resolve. É 20 fichas. Está enganando a população, usando a necessidade da população, porque esse ano é um ano eleitoral. Aí eu acho que pegaram as cópias do meu ofício e a bancada está solicitando a mesma rua que eu pedi. A iluminação copiou e colou. Mas eu quero dizer a você que a rua 47 de Rio Doce vai ser iluminada, porque a vereadora Dete Silva pediu. A rua 41, 44, 46, 52, 37, 38, foi Dete que pediu, rapaz. Ali no beco da McLaren, que eu acho que muitos não entram, porque tem medo. No beco da Gaiola, beco de Marinete, vários becos. Sapucaia também, Peixinho. A gente vemos uma visita lá no monte. É lixo, Jojó. A quadra está dando choque, Tony. Os postes. Está um lixeiro. E ainda tem nobres vereadores que pega o microfone e diz que a vereadora Dete Silva está equivocada, está louca, não tem o que falar. Quem não tem o que falar é você, rapaz, que está em casa, ou está andando junto com o prefeito, se escondendo para não levar vaia. Eu quero ver quando chegar o dia certo, que tu for bater na porta do teu eleitor, eu quero ver o que é que tu vai mostrar, se tu vai dizer que a saúde está boa, de 1000 qualidade. E quando eu ando dentro da cidade, Labanca, eu estou vendo um monte de faixa. A UPA de Rio Doce chegou. A UPA de Rio Doce já existia. Quando o Renildo saiu, já deixou a UPA de Rio Doce já construída, encaminhada. Tá? Agora, quem lutou para inaugurar a UPA de Rio Doce foi eu, Vinícius Castelo, Jojó Guerra e alguns companheiros que estavam lá debatendo. Certo? Jesuíno, falei agorinha. Só que a gente lutou para inaugurar, para ter uma UPA de qualidade. E não tem. Eu queria que faça um desafio à base.
Vá lá, companheiro. Vá lá, solicite. Veja, colhe as reivindicações, os pedidos de informação da vereadora Odete Silva, que anda na cidade. E solicite. Já que você não gasta gasolina, né? Não sei o que é que vocês estão fazendo, mas a vereadora Odete Silva tem ido de peixinho. Tem ido no Alto da Bondade, tem ido em todo canto. Olhe minha rede social, eu convido você que ainda não foi para minha rede. Veja que a vereadora Odete Silva não é louca, não. E talvez eu fique até louca com essa má gestão que está aí. Que eu fico com dor de cabeça de escutar tanto desabafo da população. Eu digo, meto o pau. Quando chegar, resolva aí. Tá? Eu vou dar a parte aqui à alabanca. Eu vou, vereadora Odete Silva, falar sobre a creche. Na realidade, essa gestão está fazendo o desmonte das creches. Quando eu cheguei aqui nessa casa em 2017, a creche é aqui de uma comunidade bastante carente, que todos os olinenses conhecem, que é o V8, V9, e essa região aqui tem a creche aqui que não tinha nada. Não tinha funcionário, não tinha ajuda com merenda, não tinha nada. E a gente dialogou com, na época, o secretário Paulo Roberto, que foi um bom secretário, eu reconheço. Né, ele avançou bastante no mandato passado. E ele colocou lá merenda, colocou funcionário, colocou toda a equipe para atender aí no V8, V9 as crianças mais carentes, que precisam, de fato, de um apoio do governo. E passou a gestão, a primeira gestão dele foi uma gestão de perseguição na creche. As pessoas que trabalhavam na creche não eram da comunidade, porque você poderia incentivar a comunidade colocando algumas pessoas da comunidade. Vinha gente de todo lugar de Olinda para trabalhar aí no V9, na creche. E nesse segundo mandato, aumentou a perseguição e cortou merenda, cortou funcionário. Então, existe um desmonte dessas creches. Um desmonte de creches, das parcerias com as OS, né? Um desmonte proposital. E agora, com poucos recursos, a intenção vai ser essa, é tentar enxugar aonde não pode enxugar, porque a educação tem que ser prioritária. Em qualquer cidade, em qualquer país, a educação tem que estar em primeiro lugar. Inclusive, a Constituição Federal coloca 25% do orçamento de qualquer município para a educação. Mas isso ainda é pouco, precisa avançar. E a gente vê aí uma gestão que agora que vai desmontar as coisas boas, as coisas inclusivas, que faz com que as pessoas tenham oportunidade no futuro. Obrigado pela parte, vereador. Eu vou dizer ao nobre vereador que desmontar não, vereador. Essa gestão está destruindo o pouco que a gente tinha, que era uma creche de qualidade, uma escola de qualidade. Quando tira o professor da sala de aula, quando tira o auxiliar, quando tira o vigia, que dá segurança de ninguém entrar e não ter uma tragédia dentro da escola. E a diretora tem que estar fazendo todo esse papel, né? E se tem o nome de Norma, da creche Bartolomeu, mas vou logo avisar vocês que levam o nome do povo para o prefeito perseguir ou demitir. Norma é voluntária, viu? Norma não recebe dinheiro e vocês não podem tirar ela de lá, tá certo? Então ela é livre para denunciar o que ela quiser e falar e defender a comunidade, tá certo? Então, parabenizo você, Norma, porque a equipe está junto com as mães. Só não posso dizer o nome das outras, porque elas vão sofrer perseguição. Tá? Então, é direito realmente, Labanca, que está sendo tirado. Por isso que eu não acredito que esse gestor algum dia foi professor. Porque se fosse, ele sabe o valor de uma sala de aula e sabe a responsabilidade de educar uma criança. E ele está tirando esse direito do teu filho. Vamos se lembrar, no dia da eleição, de não colocar a candidata dele aí, viu, gente? Porque vai ser pior do que ele. Porque só ela, Mirella, ganha 31.530, né? Que salário.
Estão deixando de pagar os funcionários. É lixo, é tudo. Isso é um absurdo. Não sou eu que estou dizendo, não, viu? O portal da transparência, que diz que o valor que ela recebe é esse. Vou dar a parte ao nobre companheiro Tony. Obrigado, vereadora, pela parte. Eu quero falar a respeito do lixo, que a senhora bem falou aí. Realmente a cidade está numa situação que eu não entendo o que fizeram. Eu vim agora na Praça Pedro Jorge, e eu acho que o lixeiro, o lixão, desculpa, o lixeiro não, porque aquilo ali já é um lixão. Eu acho que o lixão vai ser lá de Jardim Atlântico. O lixão de Jardim Atlântico vai ser na Praça Pedro Jorge. Vim agora, estava uma bagaceira. Então, a gente torna a fazer o pedido de informação na questão do lixo e na questão de todas as terceirizadas do nosso município. Eu quero uma prestação de conta do prefeito a respeito do pagamento dessas empresas. Porque a partir do momento que eles não estão fazendo o serviço que foi licitado, é porque não está havendo o compromisso da gestão com as empresas. Eu não acredito que... Eu não sei nem qual é a empresa que faz a coleta do lixo. Então, mas eu vou estar em cima, vou fazer esse pedido de informação do lixo, mais uma vez. Eu tenho um dossiê do começo do nosso mandato e no meio de algumas solicitações nossas da questão do lixo, e eu vou cair em cima. A caixa preta do lixo vai aparecer, e a gente vai abrir essa questão. E essas questões das terceirizadas, eu quero saber como é que está a situação das terceirizadas. A gente não pode ser penalizado por uma má administração, o não honrar com compromisso financeiro com as empresas, e acontecer o que está acontecendo na nossa cidade. É lixo em todo lugar, é escola sem porteiro, escola sem A, sem B, então a gente precisa atuar nessa parte. Então eu agradeço a parte da Vossa Excelência, muito obrigado. 1 minuto para concluir. É isso aí, vereador Tony. Eu quero dizer ao nobre também que eu já fiz vários pedidos de informações sobre a questão da situação da saúde, né, sobre a educação, sobre a questão do lixo, sobre as barreiras, né, porque o geomanta não está sendo aplicado ali, colocado, né, porque os recursos não estão sendo feitos, a questão da iluminação, porque tirou uma empresa e colocou outra, né, e precisa se prestar conta, tá? Porque a gente ia fazer uma CPI da questão do carnaval, mas a gente só teve 5 votos. Que continua tendo os 5. Eu estou esperando o sexto pular para cá para a gente poder abrir essa CPI. Não só do carnaval, como de várias situações. Do lixo, da escola, de todo canto. Gente, quero comunicar a vocês que a vereadora Odete Silva está à disposição. O mandato nosso é de vocês, não é meu não. Tá? E quando me chamar, eu estou lá. Pode ser no monte, pode ser na barreira. Eu estou aqui para denunciar e mostrar a realidade de Olinda. Aqui na casa e fora da casa. Né? Felizmente, tem alguns fazendo maquiagem. Mas a maquiagem, eu quero dizer que a água sanitária já passou. Já acabou com a maquiagem. Obrigado pela oportunidade aqui, presidente. Próximo orador, vereador Biai. Está ausente, ele inclusive justificou a ausência, tem um compromisso externo. Próximo vereador, irmão Biá, dispensa. Próximo orador, Vinícius Castelo. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Mais uma sessão ordinária, né? Vim da Secretaria de Educação daqui do nosso município, porque desde cedo estava já na rua atuando e ao lado principalmente das mães e pais. Porque na nossa cidade é assim, né, Jojo Guerra, né, Tony, né, Dete? Chove 10 minutinhos, está tudo alagado. É impressionante. A gente fala aqui das periferias porque são os locais que mais sofrem, que menos têm estrutura, mas a gente percebe, dentro da cidade, que até o centro histórico, que não tinha essa situação de alagar, né? Dá 10 minutinhos, já está tudo já. Então, veja,
Se no sítio histórico, que é patrimônio, onde as pessoas têm uma condição financeira um pouco maior, está nessas condições, imagina quem está na periferia. Imagina quem está ao lado dos morros, das encostas. Está uma situação realmente muito preocupante. É importante que quando a gente escute falar sobre as mudanças climáticas, é porque se existe um ser na Terra que infelizmente destrói, é o ser humano. Destrói o meio ambiente, modifica o meio ambiente. E esse tipo de calor absurdo é justamente porque a gente não tem, durante muitos anos, não é de agora, uma política que seja pautada para o respeito, inclusive, para quem está nas áreas mais vulneráveis. A gente precisa ter um projeto ambiental aqui dentro da cidade, não só de preservação, mas de expansão ambiental. A gente tem uma área preservada que, inclusive, eu destinei R$50 mil, que é uma área ambiental que existe, cheia de mata verde, mas que não é preservado. Que não é, de fato, inclusive, né, trabalhado para a própria conscientização. O que tem aí de escolas, DET, que está em situação, que muitas vezes não tem uma aula, não tem uma programação, que poderia ser utilizado para que a gente possa entender o potencial de ter árvores dentro da cidade, porque é oxigênio, se é oxigênio é vida, da preservação, inclusive, de animais dentro da nossa cidade, de projetos que consigam plantar sementes para poder dar vida dentro de toda a cidade, nessas praças. Mas não tem nada, né? E aí a gente fica entregue, de fato, a uma gestão que só faz dever, ao invés de cumprir com o que lhe é de obrigação. Eu estava hoje ao lado de diversas mães, porque muitos alunos, né, principalmente adolescentes e crianças, me procuraram para poder falar da situação de uma das escolas, né? Mas a escola é Isaac Pereira, fica ali em Casa Caiada, mas as famílias é de Fragoso. Fragoso a gente sabe que é uma das áreas, inclusive, mais pobres e que enfrenta, inclusive, estruturalmente, muitos desafios, onde muitas casas, inclusive, são invadidas durante a própria chuva, que vai vir, que não vai ser uma chuva qualquer. E a gente vê uma situação que beira a desumanidade. Não é fácil estar na rua e ouvir de uma mãe que o seu filho ou a sua filha faz cocô ou xixi nas calças porque não se autoriza ir ao banheiro. Não é fácil a gente ouvir de crianças dizer que por levar biscoito ou salgadinho, a merendeira não permitiu o lanche, que é direito, não é favor, é direito para todas as crianças que ali estão. Ver mães que trabalham e que sustentam para poder ter um salário mínimo, que todo mundo que vai para o mercado sabe quão caro está, diante, evidentemente, de todos os tipos de situações do que é o empobrecimento, e aí você trabalhar para poder sustentar uma família e não ter, inclusive, como ter o seu filho ou a sua filha na escola, porque não tem aula, porque não tem justificativa, porque agora, na Isaac Pereira, você tem que escolher se você vai segunda-feira, ou terça-feira, ou quarta, ou quinta, porque não se pode ter aula durante 5 dias da semana. É no máximo 2 dias. Tem criança que está tendo 1 dia de aula durante a semana. E por qual motivo? Porque a empresa de energia diz que a responsabilidade é da prefeitura e a prefeitura diz que a responsabilidade é da empresa de energia. E aí qual é a solução? Retirar um direito constitucional básico do futuro de crianças. A gente está falando aqui do futuro de crianças que só terão as suas vidas transformadas com acesso à educação. Educação essa que a gente sabe que é defasada. E eu falo isso com propriedade, porque desde cedo eu estudei em escola pública, nunca estudei em escola particular. E aí a gente vê mães saindo do seu trabalho, com risco, inclusive, de serem demitidas, porque patrão não quer saber, não, se você está lutando pelo direito dos seus filhos. E aí o que é que acontece? As crianças
ficam com medo, muitas vezes não têm um alimento, dão como solução a possibilidade de você ir em 1 ou 2 dias da semana, e as mães e os pais ficam com medo e apreensivos durante todo o dia, porque a escola pode ter um curto-circuito. Aí a gente fica aqui lutando e brigando. Aí sabe o que é que me irrita? É que se morrer uma criança, um professor, dá um curto-circuito na escola, não dá um mês e se resolve tudo. Não dá um mês, mas tem que morrer para dizer que lugar de pobre é sem educação, é sem oportunidade, é sem merenda, é morto. Porque a política parece que só funciona assim. Mas não tem nenhum local para poder relocar, não. As mães precisam sair dos seus trabalhos, que já é árduo, para poder implorar pelo óbvio, que é a criança semanalmente na escola. Quem autorizou ou quem deu a autoridade de dizer para a criança que ela não pode beber água, que ela não pode ter acesso à merenda? Isso é educação? Isso é humilhação. Isso interfere diretamente, inclusive, na perspectiva futura de crianças que já são pobres, que já têm as oportunidades retiradas cotidianamente. Então eu precisei vou estar presente e vou acompanhar, querendo soluções, exigindo soluções. Isso é inegociável, precisa acontecer. Porque são questões básicas. A gente está falando do básico que não se tem dentro da nossa cidade. E aí, quando eu pego os contratos de licitação, final do mês passado, para poder disponibilizar a disputa das empresas para adquirir materiais escolares, porque é claro que as mães também não estão tendo acesso a materiais escolares. Já disse aqui em outrora que tem 2.200.000 e poucos, mas para metade do ano. Isso já deveria ser revisto ano passado, porque é um processo burocrático. Aí fica cozinhando as mães como se fossem bestas, otárias, porque é isso que acha de quem é pobre, é que é todo mundo burro. É isso que se pensa quando não tem responsabilidade com quem está ali agonizando e pedindo, implorando para que o filho possa ter acesso ao que lhe é de direito. Isso é humilhação, isso não é gestão, é humilhação. Então vou estar se apropriando dessa situação. Porque não podemos mais normalizar violência. Isso é violência. Isso precisa ser superado. Eu fui e fui muito impactado com a visita que eu fiz na casa de acolhimento. Esta semana eu precisei ir lá para poder, evidentemente, saber como é que as nossas crianças e adolescentes estavam sendo tratadas. Tem muita gente que não me conhece, que me vê como uma pessoa braba, mas eu não sou brabo. Eu só sei da minha posição e da minha responsabilidade. Se for para bater de frente, eu bato de frente com qualquer pessoa, porque eu sou representante do povo. Eu não corro da briga, principalmente se estiverem violando o direito de quem mais precisa. Então, como é que eu chego numa casa de acolhimento e vejo uma criança vindo até a minha direção informar que estava sendo espancado naquele local? Eu fiquei impactado com aquilo. Eu não tenho perfil de pegar um celular, botar na minha cara e dizer: olha o que a gestão Lupes está fazendo, porque eu tenho responsabilidade. Não estou aqui buscando like ou compartilhamento na miséria de quem precisa. Agora faço política. E sei muito bem quem não faz. E cobro isso. Então, evidentemente,
que encaminhei denúncia para o Ministério Público de Pernambuco, para a comissão da OAB e para o Conselho Tutelar. E vou estar acompanhando, sim. Porque ali é um local de acolhimento. Precisa ser. Eu não posso afirmar e não irei afirmar, até porque tem todo o trâmite legal, mas eu vi a criança cheio de marcas no seu corpo, no rosto. Um fedor de xixi e cocô. Ah, Vinícius, mas são crianças? São crianças. Mas precisa ter manutenção constante. São crianças que já sofreram violências. Então ali precisa ser um local de acolhimento, com todo o suporte possível. E não um local que pessoas chegam para mim para poder denunciar que está faltando alimento. Porque está sucateando o local. Então a gente precisa questionar essas questões. E não fingir que a cidade está indo para o melhor caminho. Que o trabalho vai continuar. Que trabalho? Que projeto? Tem que ter muita ignorância e muito um coração seco para olhar o rumo dessa cidade e acreditar que a gente está avançando. Não estamos avançando. E se sabe. Então a gente vai estar cotidianamente lutando para modificar essa realidade. E volto a dizer, e volto a repetir, porque felizmente a minha palavra chega a quem comanda, só não tem coragem de falar na minha cara. Tô louco para encontrar qualquer pessoa que queira me impedir de fiscalizar nessa cidade. Porque nas minhas costas, duvido que ele entre aqui, duvido que ele faça isso. Sei dos meus direitos, sei da minha posição, trabalho com responsabilidade. E eu quero ver quem vai ser o canalha que vai tentar impedir ou silenciar a minha atuação dentro da cidade. Se está tudo perfeito, então não tema. Se está tudo tranquilo, então abra as portas. Se não há qualquer tipo de questionamento, não há. Então não há o que temer. Porque se tiver, eu vou estar fiscalizando para poder entender a que rumo o orçamento pago pelo povo está construindo politicamente dentro da cidade. Eu cheguei no CREAS, único CREAS dentro da cidade de Olinda, e parece um prédio abandonado. Onde a porta, onde as crianças são atendidas pelo psicólogo ou psicóloga, é um pano. A estrutura completamente defasada. A gente está falando de crianças, minha gente, que já vem de violência, que já vem traumatizada. A gente está falando de crianças que precisam estar na escola, porque depois a gente está reclamando da criminalidade, da quantidade de gente na rua, nos roubando. Mas a gente primeiro tem que cobrar educação, porque se a educação não chegar para quem precisa, o crime vai pegar. E depois volta para nossas costas. É o ciclo social. Então a gente começa a fazer política com responsabilidade e cobrar quem tem a caneta na mão que faça com responsabilidade, já que antes do nome tem professor. Ou então a gente vai para a lama, que é para onde a Olinda está indo. No que depender de mim e no que depender de quem tem compromisso, a cobrança vai vir. Essa voz não vai ser silenciada. E a luta vai permanecer. Porque nascido e criado aqui, eu acredito em Olinda. Mas acredito ainda no futuro desses jovens que estão jogados às traças. E que não tem quem tem projeto para dar oportunidade. E é essa luta constante que a gente vai fazer. Encerro aqui minhas palavras, presidente, dizendo que a violência é explícita em todos os espaços. Mas a luta ela será constante. Muito obrigado. Próximo orador, agora sou eu, para encerrar o livro de oradores. Senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, senhoras e senhores que estão nos assistindo nas redes sociais, pessoal que está nos acompanhando aqui na plenária,
né? Primeira, queria cobrar hoje a prestação de contas do Carnaval. A gente fez 60 dias que teve a festa do Carnaval e ainda não recebemos a prestação de contas desse Carnaval, né? Que no momento que as finanças de Olinda ela está numa situação precária por conta da irresponsabilidade do prefeito, professor Lupécio, a gente teve um carnaval que gastou absurdamente e que vem impactando nos serviços públicos essenciais, como escola, né? A gente falta todo tipo de funcionário nas escolas, na saúde também, trabalhando, os profissionais se desdobrando para que dê certo. Então, a gente vem cobrar essa prestação de contas do Carnaval e peço, senhor prefeito, mande essa prestação para essa casa. E não mande uma prestação de contas como Vossa Excelência mandou no início do ano passado, certo? Com tudo resumido. A gente precisa saber os custos detalhados do que foi gasto no Carnaval de Olinda e do que arrecadou no Carnaval de Olinda, que a gente sabe que essa gestão não tem capacidade de arrecadar como deveria. A gente tem uma festa linda, né, uma prévia linda, a prévia de Olinda aí, de setembro até o Carnaval, eu tenho certeza que passou mais de 1 milhão de visitantes e a gente não tem planejamento, não tem organização. E no Carnaval, eu tenho certeza que o gasto foi absurdo. Então, senhor prefeito, cumpra a lei do Carnaval. Eu não sei se os dias, na lei tem os dias úteis, já bateu, mas já está bem próximo de bater, ou já deve ter batido por esses dias. Então, a gente espera a prestação de conta do Carnaval para a gente debater aqui nessa casa, que essa casa aqui é muito importante. Eu sei que às vezes tem dificuldades, mas a gente vai superar as dificuldades. Eu tenho certeza que a maioria aqui, a grande maioria, quer essa prestação de contas aqui para ser analisada por essa casa. Queria falar também sobre a dengue. A gente não está vendo nenhuma ação dessa prefeitura nas comunidades, orientando, fiscalizando, para ver se tem algum depósito de dengue nas casas, fazendo o trabalho que a gente vê fazendo em Recife, vê fazendo no vizinho paulista, em São Lourenço, na região metropolitana, quase todos os municípios vêm fazendo esse trabalho diante do problema grave de saúde pública que a dengue vem causando nesses últimos meses. Muitas mortes, índice de mortes, né? E a Olinda parada, sem nenhuma ação de conscientização, de educação social, de fazer com que diminua preventivamente o índice de pessoas infectadas. Então, a gente vem cobrar aqui que essa gestão, que tem o comandante, o prefeito Lupécio, que ele trate de fazer o seu papel. Olinda, o ano passado, teve quase 1 bilhão e 50 milhões. E se encontra nesse estado deplorável das empresas não estar recebendo, de encontrar toda hora funcionário nas ruas, dizendo que os salários estão atrasados, né? É muita falta de responsabilidade desse prefeito Lupécio com relação às prioridades. Também queria falar aqui e reforçar, e eu estou vendo que é uma situação que está em toda a cidade de Olinda, a iluminação. A iluminação apagada de Rio Doce, que a gente viu aqui um colega da base requerer mais de 30 postes lá em Rio Doce, né? Até Passarinho. Então vive um apagão
com muita irresponsabilidade dessa gestão, porque a maioria dos locais hoje a gente vê que são locais que precisam de fato de iluminação para contar com a segurança das pessoas, né? Com um apagão que está, as pessoas ficam inseguras de sair à noite, de ser abordado por um meliante ali e acontecer alguma coisa pior. Então, seu prefeito, pague a Real Energia, faça com que ela retorne e faça a manutenção. Iluminação pública é obrigação de Vossa Excelência. Todos nós aqui arrecadamos a taxa de iluminação. A população, inclusive mais carente, é cobrada a taxa de iluminação. E outra coisa, é uma receita superavitária. A gente aqui, no mandato passado, pediu informação, eles tinham arrecadado 6 milhões na época e gastaram 4 milhões. Então, não era para as pessoas estar pedindo como se fosse um favor. A iluminação é uma obrigação de Vossa Excelência. Ou então eu indico a todos os moradores de Olinda que estão insatisfeitos com a iluminação, vão lá na CELP pedir para tirar a taxa de iluminação, porque isso aí é vocês que decidem se paga ou não. Diante da irresponsabilidade desse gestor, os moradores deveriam procurar os seus direitos e parar de pagar essa taxa de iluminação. Eu não gosto de fazer esse tipo de propaganda, de pedir esse tipo de ação, porque a Olinda precisa de recursos. Mas diante desse prefeito, que não tem consideração, sobretudo com aqueles que mais precisam, que mora na periferia, que mora nos becos e vielas, que precisa da iluminação para chegar em segurança em casa, né? O senhor é uma decepção. A gente teve ali no Rosário, está um apagão geral, né? E a gente, aqui no V8 também, um apagão geral, e a gente vê nenhuma solução. Até as trocas de lâmpada de LED, a gente não está vendo a prefeitura publicar. É como se já tivesse devendo a empresa de LED. Porque essas empresas só trabalham se tiver dinheiro na conta. E tem que fazer isso mesmo, tem que ter responsabilidade. Eles têm uma responsabilidade com os funcionários dele. Então, é uma gestão desastrosa que vem encerrando seu ciclo em Olinda. E se Deus quiser, a população vai acordar e vai dar uma resposta em outubro nas urnas. Outra situação, eu tive visitando sábado todos aqui os vereadores, principalmente no mandato passado e nesse mandato também, sabem da nossa luta pelo Morro da Tapia. Era um morro que não tinha verba. A gente conseguiu deslocar a verba de um morro que já tinha feito e colocar lá. Só que tudo que ele faz é pela metade. Ele deixou um trecho pequeno de uma casa lá sem fazer o muro de arrimo, de uma senhora idosa que precisa, que inclusive na semana passada levou uma queda por conta da chuva na hora que desceu o Morro da Tapia. Então ele foi lá na casa dessa senhora, prometeu fazer o muro de arrimo, prometeu organizar. E outra hora, quando a gente foi lá no Morro da Tapia, que eu fui com a presença dele, a gente acertou pavimentar toda aquela região ali. Não é quase uma parte muito pequena. Eu acho que não gasta nem 50 mil. Se eles chegassem e conversassem comigo, até colocava emenda impositiva lá. Porque eu vou cobrar essas emendas impositivas. Vai ser cobrado. Todas as emendas impositivas que Vossa Excelência não fez no Tribunal de Contas. E com um especialista que sabe como é que funciona ali o Tribunal de Contas. Então, ali, senhor prefeito, Vossa Excelência prometeu, além do muro de arrimo, fazer o beco, o corredorzinho que tem lá, o calçamento, fazer uma escadaria que a gente, há muito tempo atrás, fez lá na comunidade, que precisa ser melhorada, melhorar a escadaria.
E Vossa Excelência, o seu pessoal correu. E pelo que eu estou sabendo de alguns funcionários que trabalham na empresa, a empresa nesse momento parou todas as obras para receber, porque Vossa Excelência até agora não repassou o que deve à empresa. Então isso é preocupante, senhoras e senhores vereadores. A gente tem que fazer, inclusive, uma denúncia no Ministério Público Federal, porque eu vejo aí atraso de verbas carimbadas. Né? Não tem motivo para a Lei Paulo Gustavo ser paga pelo governo Lula no ano passado, no final do ano, e até agora recebeu uma parte da lei, uma parte dos artistas. Inclusive, os artistas estão reclamando porque só quem recebeu até agora foi as empresas, as produtoras dos artistas, os artistas que individualmente estão contemplados na lei, que passaram no processo de escolha individualmente da Lei Paulo Gustavo, não receberam. E a verba veio do governo federal, carimbada para isso. Espero que Vossa Excelência não tenha usado no carnaval, não tenha usado para custear a máquina em outro objetivo, porque é uma verba carimbada. Queria também falar aqui, dizer à população que a gente vai estar firme diariamente na luta com vocês. Vocês não pensam que tem voz, porque aqui tem uma oposição firme que luta, que briga pelos direitos dos olindenses. E a gente vai continuar firme, principalmente na luta por aqueles que mais precisam, que está na periferia, que muitas vezes não é escutado. Mas a gente está escutando, está dialogando, a oposição aqui está escutando, está dialogando, está trazendo para essa casa e está cobrando a irresponsabilidade desse prefeito. Eu encerro o livro de oradores. Eu queria só... Quando vai encerrar, mas eu queria só depois Questão de ordem? Hã? Questão de ordem? É, questão de ordem. Questão de ordem para o vereador Jesuíno Araújo. Senhor presidente, eu tive hoje pela manhã na escola Isaac Pereira, assim como o vereador Vinícius Castelo também, a pedidos de várias mães de alunos, desde a sexta-feira que elas mandaram mensagem e marcando essa reunião lá, esse encontro, na verdade, lá na Secretaria de Educação. A gente sabe que a escola Isaac Pereira vem passando por um problema elétrico e estrutural e que realmente a prefeitura precisa rever a questão elétrica da escola junto com os gestores. E fora outros pontos que foram colocados lá pelas mães, né? Então a gente estava lá ao lado delas e a gente cobrou para que a secretária muito atenciosa para que realmente pudesse resolver de fato, né? Então eu quero deixar aqui a mensagem que as situações que foram colocadas pelas mães são situações que são problemas, primeiro, de gestão na parte escolar, né? Então a Secretaria de Educação tem que intervir nisso aí e poder fazer com que as mães elas fiquem tranquilas vendo seus filhos indo para a escola, que é a necessidade e é a obrigação, né, a obrigação da prefeitura ter uma escola com qualidade para que possa fazer os atendimentos. Mas a gente saiu, tanto eu como as mães, saíram lá da reunião, uma reunião positiva, né, pela secretária de Educação, colocando todos os pontos, remarcando uma reunião para a próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 9 horas da manhã, para justamente a gente saber o que avançou nos pontos que foram colocados. Então a gente vai estar acompanhando toda essa situação, dialogando com as mães e dialogando com a Secretaria da Educação para que a gente possa entrar no entendimento, e o entendimento que seja a execução dos pontos que foram colocados. Então eu espero que na quarta-feira a gente possa ter
uma resposta positiva da Secretaria de Educação e as mães possam estar tranquilas nas suas casas ou no seu trabalho, mas sabendo que seus filhos estão bem na escola Isaac Pereira. Muito obrigado, senhor presidente. Hoje não tem ordem do dia, eu vou fazer a leitura dos presentes. Vereadores presentes: Tostão de Olinda, Irmão Biá, Bruno de Melo, Denise Almeida. Ausência justificada do vereador Everaldo Silva, Felipe Nascimento. Presente: Misael Prestanista, Jesuíno Araújo, Jojó Guerra, Dete Silva, Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo, Vladimir Labanca. Biai também teve uma agenda externa, esteve aqui com a gente e pediu para justificar. Justificaram também os vereadores Flávio Nascimento, Ricardo Souza e Saulo Holanda, que estava com agenda externa. Declaro encerrada a sessão plenária. E encerrada não, vamos bater o parabéns aqui para o vereador Jesuíno Araújo, aniversariante de hoje, para encerrar a sessão plenária. Encerro a presente sessão plenária e convoco a próxima para o dia 23 de abril de 2024.